professora Patrícia, sou aluno Leonardo Surita da sua aula de Business Lab e hoje eu vou apresentar para você o meu trabalho sobre a inflação mundial, da onde eu peguei dados da inflação mundial e fiz uma análise sobre os continentes e os países. Então eu vou dar uma introdução, um overview bem rápido, já para ir direto às análises, que é bastante análise e vai ficar bem longo. Então aqui é a nossa descrição, nossa base de dados brutos, o total da inflação, que isso aqui a gente utilizou esses dados para fazer um gráfico de barra, para fazer análise, tudo bonitinho. Aí como eu tinha te dito esses dias para trás, eu construí mais uma adaptada, e essa adaptada foi para mim literalmente poder mostrar para você uma análise bem estruturada. Então essa foi a nossa primeira adaptada. Aqui a gente utilizou a tabela dinâmica, bonitinho. Aqui é os dados da tabela dinâmica, que após a análise eu entro mais dentro disso e mostro para você melhor. Aqui é os dados que eu utilizei da primeira adaptada para fazer construção desses dados de cada continente. E aqui eu já vou direto para a nossa segunda adaptada para mostrar já para você, que você tinha dito já para dar um overview. Então aqui é a nossa segunda adaptada, onde a gente fez um gráfico da diferença inflacionária, essa adaptada aqui que nós fizemos, que é a diferença inflacionária de cada ano. Na parte de análise eu explico bonitinho o que é essa tabela, que temos as nossas macros, que também na parte de análise eu te mostro. Aqui é uma variação, onde a gente vai fazer análise com os gráficos de linha. Então já vou direto vou primeiro passar na descrição do projeto e depois eu já vou direto para as análises. Então a gente tem aqui a nossa descrição do projeto, explicando bonitinho sobre a base de dados, o significado de country names, que é o nome dos países, os códigos de cada país, que é a sigla que está na base de dados, tudo bonitinho, a base de dados bruta. O Source Code, que é o código do país analisado, tudo bonitinho. E o título nosso é a análise do valor inflacionário mundial, que o objetivo nosso é a gente descobrir qual que é o continente, o país tem a maior variação mundial, o objetivo mesmo é avaliar a inflação mundial dos últimos 13 anos, de 2008 até 2020, 2021. Alguns países vai até 2020, outros vai até 2021, então a gente pegou essa base. Eu sou o aluno Leonardo Surita, que nem eu disse. Isso aqui é a classificação das variáveis. Então, bora. Essa aqui é a nossa base de dados bruto. Aqui estão os países, bonitinho. Aqui são os dados da inflação. Esse total, eu já vou entrar nele, porque é o seguinte, esse total aqui é a soma de toda a inflação durante os 13 anos. Então, de 2008 até 2021. Aqui é o país da Austrália. Eu fiz esses dados, esse aqui também daria como adaptado, mas eu fiz essa planilha para literalmente a gente ver aqui no gráfico de barra, bonitinho a análise do país que mais sofreu inflação nos últimos anos, nos últimos 13 anos, de 2008 até 2021, e os países que menos sofreram inflação. Então aqui no gráfico de barras dá para ver bonitinho o país que mais sofreu inflação nesses últimos anos, que é a Ganza, que é na África. Também o Sri Lanka, que também é na África. E aí, a gente pegou para fazer esta análise. A gente criei essa planilha somente para essa análise. Aí agora a gente vai para a primeira adaptada, que é essa adaptada que eu construí para a gente fazer uma análise bem estruturada. Essa adaptada, a gente separou aqui por continentes. Por que a gente fez essa adaptada? São os dados brutos, porém a gente separou aqui os continentes e os países já encaixados nos continentes, para a gente saber, para a gente poder fazer análise continental. Em vez de fazer análise de cada país, a gente fez análise continental e ficou bem legal, que é o que eu vou mostrar agora para você. E todos os dados foram retirados dessa adaptada. Aqui temos a América do Norte, os dados inflacionários da América do Norte, que na onde a gente pode ver aqui, ó, o Canadá, a inflação do Canadá, a inflação do México, dos Estados Unidos, e aqui embaixo é o total de cada ano. Então a inflação total que teve em 2008 somente na América do Norte. Aqui, que seria a nossa frequência absoluta. Aí aqui a gente fez uma frequência relativa para trazer em porcentagem para você, para ficar mais nítido. Porque aqui
Analisando esses dados, a gente vê bonitinho que a América do Norte, por ter países muito desenvolvidos, a inflação não varia muito. A inflação é muito contínua, por ter uma moeda muito forte, envolvida, essas coisas, então a inflação é muito contínua. Então a gente vê que uma inflação nos Estados Unidos em 2015 foi de 0,12, entendeu? Que lá, dá 3% a variação na frequência absoluta nossa, que teve um crescimento de 3%. Então é muito pouco, muito pouco. Então foi isso que eu consegui analisar com esses dados da inflação dos Estados Unidos. Tanto que a gente pode ver aqui na tabela, o período que em 2008, por conta da crise mundial, a gente teve um período de deflação, então a gente teve uma queda muito grande nos preços, que entrou em 2008. Aí 2009, 2010, que foi a volta da reconstrução da pós-crise de 2008, a gente viu uma grande inflação na América do Norte, tanto que está tudo aqui no gráfico, dá para analisar bonitinho. E depois foi estabilizando. Depois teve um período de deflacionário, de 2012, 2013, e assim foi estabilizando, literalmente foi estabilizando a inflação na América do Norte. Porém, em 2020 e 2021, por conta da pandemia, houve um aumento muito grande na inflação da América do Norte, que dá para ver certinho nesses dados, certo? Aqui a gente fez a análise da América Central, do continente da América Central. Eu separei por América Norte, Central e América do Sul, porque senão ficaria muitos países dentro do continente, somente um continente. Então, na América Central, a gente também vê, a gente fez aqui a frequência absoluta, que aqui são os países da América Central, e aqui o total de cada ano. Aqui a gente somou o ano de 2008, 2009, 2010, e fizemos esse total. Aí aqui na frequência relativa, dá para ver certinho a variação em porcentagens. Porque a gente vê quando um país é subdesenvolvido, quando um continente é subdesenvolvido, a variação é muito grande na inflação. Então, tem ano que tem uma deflação muito alta e tem ano que tem uma inflação muito alta. Então, um ano vai compensando o outro. E na América Central, a gente vê que teve um aumento de inflação muito maior do que uma diminuição da inflação. Como a gente viu na América do Norte, a inflação permaneceu estável. Na América do Central, não. Tem um aumento muito grande. Na América do Sul, também temos países muito subdesenvolvidos. Então a gente pode ver também uma variação na inflação muito alta. Então tem ano que a inflação cai na América do Sul e tem ano que a inflação sobe. Que nem a gente pega aqui o ano de 2009, teve uma deflação de mais de 1000%. Só que depois veio subindo. Depois teve uma inflação em 2015 e 2016, uma inflação de 202%, que mostra aqui no gráfico, certinho. Aí que a gente vê que teve uma maior diminuição na América do Sul, como nem na América Central a gente tinha visto que teve um maior aumento de inflação, e na América do Sul teve uma maior diminuição, de 54%. Na África, a minha conclusão foi a mesma, analisando os dados da África, porque são muitos países subdesenvolvidos. Então a gente pode ver não, tá aqui, que a inflação varia muito. Então, assim, num ano que tem deflação, no outro ano tem uma inflação gigantesca. Tanto que teve um país aqui, que foi o Zimbábue, que teve uma inflação enorme, que foi de quase 98%. Tá até aqui, ó, 908, que seria quase 90% de inflação, só no ano de 2020. Então é bastante para um continente. Aqui no gráfico a gente vê que teve uma deflação acentuada no continente, porém que voltou a subir. E isso é uma preocupante para um continente subdesenvolvido, onde a moeda é fraca. Na Europa, a conclusão que eu tive analisando os dados foi bastante parecido com a América do Norte, por ter bastante país desenvolvido, e na Europa são muitos países, mas a variação inflacionária é muito baixa, por conta de ter uma moeda muito forte, porque a maior inflação que eles tiveram até hoje foi no ano de 17 e 16, porém veio um período deflacionário em 2018, 2019, 20 e 21, que depois estabilizou a inflação de novo, por conta do euro ser uma moeda muito forte no mercado. Aí aqui eu separei por Euroásia, que são somente 2 países, que é uma parte da Rússia, o outro país seria a Turquia, que também
são países não muito desenvolvidos, são países considerados subdesenvolvidos, e a conclusão é a mesma da América do Sul e a mesma da África, a mesma da América Central, por ter países subdesenvolvidos, a variação inflacionária é muito alta. Um ano a inflação é muito alta, o outro ano a inflação é muito baixa. Não tem um controle assim, uma moeda fraca no mercado. Então dá para você ver aqui no gráfico a variação que teve. Não teve uma constância. Foi baixa, 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 alta, 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 baixa, baixa, alta. Então é uma variação muito grande, muito discrepante. Na Ásia, a gente vê aqui o crescimento da Ásia, o crescimento da economia asiática, porque a Ásia vinha de uma inflação gigantesca, de um negócio absurdo, e depois veio estabilizando, que é o que a gente vê aqui no gráfico. Ó. Veio de uma deflação muito alta, depois houve a inflação, porém veio uma estabilidade na linha. Olha lá. Veio uma estabilidade, porque foi o crescimento da economia asiática, as indústrias que estão tendo lá, a China tornando potência mundial. E assim foi a análise que eu fiz, a conclusão que eu tirei da África, da Ásia, quer dizer. Aqui na Oceania, a gente vê bastante variação, porém, aquele mesmo esquema da América do Norte e da Europa. Tem variação, porém, a inflação se mantém. Então, vamos supor, tem um ano deflacionário, o outro ano vem um ano de inflação e se mantém, se compara. Fica constante os números. Dá para você ver aqui os dados. Alguns países têm uma inflação maior, como a Nova Guiné, Papua Nova Guiné, que é na Oceania. E outros países são bem constantes, como a Austrália, que é um país de primeiro mundo. E aqui a gente fez análise estatística dos continentes. Eu separei por continentes e fiz análise estatística, que dá pra gente comparar os block spots. Porque olha o block spot aqui da América do Norte. É um block spot muito, limpo, constante, com nenhum desvio padrão, com nenhum outlier. Tanto que na América Central, olha lá o outlier, foi lá em cima. A América do Sul a mesma coisa. A África, olha onde bateu o máximo da África. Entendeu? Porque foi o que eu te falei do Zimbábue, que teve uma inflação de 908, que seria, trazer em porcentagem, seria 90% de inflação, só no ano de 2020. A Ásia, a gente vê que não é muito diferente dos países desenvolvidos, porque a economia asiática cresceu, porém, existe um outlier aqui, que são alguns países da Ásia que têm uma inflação muito alta. Na Europa, esse outlier europeu veio do ano de 2017, que eu tinha falado, que teve uma variação muito grande na inflação, porém depois veio estabilizando. A Euroásia, a gente vê que são números maiores inflacionários, por isso que o Block Spot está mais para cima e não para o meio. Porém, é algo que não é discrepante, igual na África. A Oceania, é aquilo que eu tinha dito na análise do continente da Oceania. O outlier é de um pequeno país que tem uma inflação muito grande, porém os outros países são bem estáveis, tanto que a inflação fica abaixo aqui da média. Aqui temos os histogramas, da onde dá para ver a movimentação certinho, aqui da América do Norte. Dá para ver que teve altas inflações, porém estabilizou. Na América Central você vê que a variação é muito discrepante. Tem alta, baixa, uma gigantesca alta, depois vem uma baixa, depois estabiliza e depois alta, baixa de novo. A América do Sul também discrepante, igualmente na África. Olha para você ver, tanto que o histograma fica bem parecido, um e o do outro. Aqui a gente vê também o histograma da Ásia, que lá tinham grandes inflações e veio estabilizando. A Europa, a Euroásia, que é aquilo que eu tinha dito para você, que são países subdesenvolvidos, então pode ver que é muito parecido com a América do Sul. E a Oceania são alguns países que tem muito, porém estabilizou bastante nos últimos anos a inflação. Aqui embaixo nós fez a média, o máximo e o mínimo, então dá para você ver o máximo da América do Norte, o máximo da América Central. Olha aqui, o máximo da América do Norte foi 13, isso trazendo, a porcentagem seria 13%. Na África foi 908, trazer uma porcentagem seria quase 90% esse aqui. Então, sim, é muito discrepante. O máximo da Ásia, 565. O mínimo, 118. O mínimo da Ásia foi maior que o mínimo da África. Porém, a Ásia se industrializou e se tornou uma potência mundial. Aqui a gente vê a variação,
aqui eu peguei os dados de cada continente. E aqui você vê a variação mundial, que no mundo inteiro teve uma diminuição maior de inflação perante esses anos todos do que um aumento inflacionário. E aqui a gente vai para a segunda adaptada nossa, que é a segunda parte do trabalho. Que aqui nessa segunda adaptada, eu literalmente peguei e subtraí um ano do outro, para ver a variação que teve, a diferença que teve de um ano para o outro. E aqui eu fiz o gráfico de barras também, que fica bem nítido. Alguns países têm uma inflação gigantesca, como eu disse, do Zimbábue, outros são muito estáveis e tal. E aqui eu fiz algumas macros, que aí dá para separar direto já por continentes. Clicando aqui no continente da América do Sul, aqui já separa todos os países da América do Sul. E a inflação dele. Aqui é o total da variação. Aqui é a média da variação. E aqui a gente vê no gráfico como que foi na América do Sul. Olha lá. O Suriname teve a maior inflação. Os outros países teve menores inflações. Como até o Brasil aqui teve uma menor variação inflacionária do que o Suriname. Vamos aqui o continente africano. Aqui que tem os dados do continente africano. América Central. Os dados da América Central. Olha lá. A variação é discrepante, a diferença inflacionária nos países da América Central. Aí, saindo dessa segunda adaptada, a gente vai para a variação continental. O que eu fiz aqui? Quais dados que eu fiz? Eu peguei aqueles dados de diferença, joguei nos continentes, então eu peguei os dados de diferença dos países que está naquela primeira adaptada, trouxe para uma outra planilha e separei por continentes, tanto que aqui dá pra gente fazer uma análise no gráfico de linha. E você vê plenamente aqui no gráfico de linha a diferença da variação, a variação de diferença inflacionária dos países. Então, na Ásia teve uma diferença muito grande nos últimos anos, enquanto aqui na África teve uma diferença muito pequena, que é a diferença de um ano para o outro, que eu peguei e fiz as análises. Então a gente vê que a África aqui nessa análise foi o pior continente, com o pior desempenho. Aqui a gente separou aqui uma planilha, seria uma adaptada, mas não é uma adaptada, a gente separou aqui por crescente e decrescente, qual variação que foi crescente referente ao ano anterior e qual variação que foi decrescente, aqui a gente separou por países. E aqui eu trouxe já os dados de crescente e decrescente, então quantos crescentes e decrescentes teve? Então, quantos países teve crescente em 2008? 185 países teve uma inflação crescente em 2008. E vice-versa. Aí, para mim não precisar fazer o gráfico de pizza de todos, e para pegar mais por presente, eu separei o gráfico de pizza de 2016 até 2020, que aqui fica nítido que nos últimos 4 anos houve uma decrescência inflacionária. Então, houve uma deflação maior do que uma inflação. Aqui foi o financeiro que a gente fez. Então, acabou a parte de análise. Agora eu vou entrar mais na parte de dados. Que aqui a gente fez a não análise financeira. A gente criou uma hipótese de quantos anos demoraria para um país chegar num certo nível inflacionário. Tanto que a gente fez o nosso atingir metas. E a gente também fez uma taxa. Então, vamos supor quanto tempo demoraria o país chegar numa inflação de praticamente 5 mil reais. A gente trouxe para o real. Então, a taxa seria de 8%. E o tempo que demoraria para o país bater a meta de 2 mil reais inflacionário, a gente trouxe para o real, relembrando, seria de 3 anos e meio praticamente. Aqui seria o nosso resumo dos cenários. Deixa eu já ir direto no cenário para me explicar melhor. Aqui já é a parte de dados. O cenário nosso, eu utilizei uma hipótese sobre a inflação em cima de um preço de um produto. Então eu peguei o exemplo do arroz, o produto arroz, e criei 3 cenários que há essa variação da inflação e a variação no preço. Que a gente vê que no resumo do cenário é uma inflação de 8% em cima do arroz, o preço de custo do arroz seria de R$ 57,00, tendo uma inflação de R$ 4,00 em cima desse preço. Uma inflação de 9%, o preço iria para R$ 62,00, com uma inflação no preço de R$ 9,00. Aqui é o conteúdo extra e aqui é a conclusão que eu cheguei no trabalho.
que a conclusão que eu cheguei analisando todos esses dados foi que, com todos os dados que analisamos, podemos concluir que a variação inflacionária é muito menor nos países desenvolvidos do que nos subdesenvolvidos. Então, a variação inflacionária entre os países de 2008 até 2021 foi muito baixa nos países desenvolvidos, que têm moeda forte, como os continentes desenvolvidos, que têm moeda forte, como a América do Norte e a Europa. E os subdesenvolvidos têm uma variação muito grande. Um ano é uma inflação muito alta, depois vem seguido de uma deflação. Então, a conclusão que eu consigo tirar é que, se você hoje busca uma inflação menor nos países, vai para os continentes desenvolvidos e não invista nos continentes subdesenvolvidos. Muito obrigado, professor. Essa foi a minha apresentação.